Esparadrapo da prosperidade. Como que o esparadrapo me ajudou a prosperar e vai te ajudar também? Esparadrapo da prosperidade, esse é o tema da nossa live Mindset. Porque a prosperidade do dia é o seu mindset quem cria. Gostosuras, eu ia entrar 12:12, já peço perdão, porque a minha cachorrinha Magnólia está passando muito mal e eu vou ter que levar ela meio às pressas no veterinário. Ela tá sob controle agora, tá tudo bem, mas aí eu tenho que ir. Então por isso que eu entrei, falei, não sei que horas que eu vou entrar. Eu avisei lá no Stories, né? Falei, não sei que horas que eu vou, mas eu vou. E aí eu vou fazer algo um pouco mais rápido. Camite, minha nave mãe tá aí. Eu vou fazer algo um pouco mais rápido, tá? Pra passar pra vocês o esparadrapo da prosperidade, porque não vou nem responder pergunta, nada. Vocês sabem que eu adoro interagir, né? A pessoa gosta de uma interação. Vamos lá. Quem não me conhece, meu nome é Ana Maria Saad, eu fundei essa escola Etastral. Ai, meu chapeuzinho aqui saindo. Se o meu chapéu sair, gente, vocês vão sair correndo, porque o meu cabelo tá uó. Cabelo na praia, né? Eu moro na praia, vocês não têm ideia, meu cabelo já é ruim. Sabe aquele cabelo fino, cheio de química? Se eu tirar o chapéu, meu cabelo vai fazer pá na cara de vocês. Mas basicamente, essa pessoa louca que vos fala fundou a escola Etastral, que te abduz para sua melhor vida. E a escola Etastral a gente ensina 2 hábitos mágicos, que é do meu método. Esse método é embasado na ciência. É a ciência de como a gente derrete o estresse do mal, que ele é o maior inimigo da sua prosperidade. Então a gente ensina esses 2 hábitos do nosso método e é para te ajudar a ficar unicarne da lei da atração para você viver um vidão. Então a gente une a ciência com a espiritualidade de uma forma muito gostosa, sem estar atrelada à religião, e é para essas pessoas MCs. MC, quem é o MC? É a pessoa mística cética. Se cuidar para prosperar. E aí a gente tem mais de 3.000 alunetes, a gente tem o desafio de lei da atração, que é muito poderoso. Deixa eu ver se tem alunete aqui, porque eu acho que os alunetes estão tudo trabalhando, né? Que eu falei que ia ser 12:12 e não e entrei antes. Mas basicamente, o que eu quero que você entenda com esses esparadrapo? O que aconteceu? Eu lembrei disso, porque no final de semana, eu não sei quem viu nos stories, a Pulga é uma cachorrinha que eu resgatei. Então, o coração molha, a pessoa, né? Eu tenho paixão pelos bichinhos. Um dia, indo fazer a unha, eu tava com um voo marcado até para Belém, a palestrar em Belém, e falei, vou fazer as unhas, eu amo fazer a unha e tal. No caminho pra manicure, vejo essa cachorrinha correndo atrás dos carros, meio desesperada. Resultado, acabei resgatando a Pulga. A Pulga foi resgatada ali, praticamente na estrada, numa situação super de perigo. E a Pulga, assim como eu, ela é uma cachorrinha mega traumatizada. Quem não sabe da minha história, eu vim da pior infância do mundo, eu sofri muito abuso do meu próprio pai, negligência da minha mãe, então assim, meu cérebro virou do avesso, então eu sei o que é essa história de trauma grande, eu sei o que é. Então eu entendi a Pulga, falei, bom, a Pulga é traumatizada. Só que ela, quem que é da minha época que assistia Mulheres de Areia? Que tinha a Rutinha e a Raquel. A Rutinha e a Raquel, elas eram gêmeas. A Rutinha era um doce, a Raquel era uma demônia. A Pulga, ela tem a Rutinha e a Raquel dentro dela. É impressionante. Então ela vem toda doce, ela tá toda Rutinha, uma fofura. Daqui a pouco ela vira Raquel, ela vira um demônio. Primeira vez que eu tentei levar ela no veterinário sozinha, ela atacou o veterinário, ela me atacou. Foi o ó. Eu já perdi as contas de quantas vezes ela me mordeu. E aí a Pulga, o que aconteceu? Vamos depois treinando a Pulga com o Rodrigo, que eu brinco que ele é o Rodrigo Jesus, que ele é o treinador, que é o adestrador que faz milagre, né? Porque ele tá fazendo milagre. Já tinha feito antes com a Magnólia, agora com a Pulga. E aí a gente, vamos castrar a Pulga, beleza. Só que a gente sabe que quando ela vai no veterinário, ela fica louca. E aí castrou a Pulga, não sei se vocês viram no Stories, um momento em que o Rodrigo tira até a roupinha dela. E aí você vê, ela é toda fofinha. Se você olhar nos stories, você vai ver, nossa, ela é um doce. Só que ela tem umas viradas de chave. E pra mim, o meu marido brinca, né, que quando o bichinho late muito agudo, ou faz um som muito agudo, é como se desmoleculizasse. Então eu sabia que a saída ao veterinário, ela ia me desmoleculizar, porque a Pulga é a Pulga. E aí eu falei, nossa, quando a gente tava lá, eu usei essa técnica do esparadrapo da prosperidade, que é isso que eu quero te passar. Para quando você tiver situações estressantes, ou quando você for em algo que te gera um certo estresse, uma certa ansiedade, para você usar. Só que antes a gente precisa entender o que é prosperidade.
Prosperidade, ao contrário do que a gente, né, pensa, prosperidade é dinheiro. Prosperidade, a etimologia da palavra. Eu não sei, etimologia eu acho que isso é redundante, né? Falar a etimologia da palavra. Enfim, alguém que entenda a língua portuguesa me fale. Mas basicamente, o significado de prosperidade. Eu gosto de ir a fundo, porque a gente tem muitas palavras que a gente usa e a gente precisa começar a entender o que a gente está falando. Então, prosperidade. Quem sabe o que é prosperidade? De fato. O que significa a palavra prosperidade? Prosperidade significa, do latim, pro é com, spes, esperança. Prosperidade significa com esperança. Então, se a gente quer ganhar mais dinheiro, se a gente quer que o dinheiro entre mais fácil, se a gente quer prosperar, qual que é a vibe? Prosperidade, a vibe da esperança. Quem é alunete do Life Circle, nosso desafio maravilhoso de lei da atração, sabe que a gente usa a escada emocional do Dr. Hawkins, que é um psiquiatra médico PhD maravilhoso e mapeou todas as emoções. E quando a gente tem um bloco ali, a gente tem o bloco do medo e a gente tem o bloco que eu mapeei ali para facilitar, peguei a escada do Dr. Hawkins e para facilitar mais ainda, trouxe essa clareza maior. A gente tem um bloco do medo e a gente tem um bloco do amor e da confiança. Quando eu tô no bloco do medo, eu não tô na vibe da prosperidade. Lei da atração, essa lei espiritual poderosa, semelhante atrai semelhante. O universo, gente, muita gente fala, é só você fazer afirmação, né? Não é sobre o pensamento. A gente usa o pensamento e a afirmação para gerar sensação. É como se a sensação, a vibe, ela fosse o teu cheiro energético. Então, se você tá ali, eu posso estar fazendo afirmação. Eu me abro para receber grandes quantidades de dinheiro. Eu posso estar falando isso, mas se eu tô no medo com dinheiro, por exemplo, eu tô na vibe do medo. É isso que a lei da atração vai me trazer, mais situações que deem um match com esse medo. Então, o que a gente precisa prestar atenção é o que a gente sente. E aí, quando a gente fala de prosperidade, que a gente fala de esperança, sabe quando você tá com aquele fogo no fiofó? O fogo no fiofó, ele não é euforia, ele é um bem-estar. É quando a gente está conectado na vida, é quando a gente está acreditando na vida. Que as coisas vão dar certo, que tudo vai ser melhor. Só que, obviamente, que a gente tem uma vida hoje em dia muito estressante, muita coisa que acontece, os desafios são muitos. É óbvio que a gente nem sempre vai estar só na esperança. A gente é ser humano, a gente é perfeitamente imperfeito. Então, o que a gente precisa perceber? Quando eu tava lá com a pulga, que eu falei, nossa, é um momento estressante. O estresse, esse estresse do mal, e aí entra uma parte muito importante que a gente ensina na escola astral, que é a parte da ciência. Não tem encosto te atrapalhando, não tem macumba te atrapalhando, não tem nada de fora te atrapalhando, tudo dentro. Quando a gente entende como isso aqui funciona, é que nem... Imagina quando... descobriram o fogo, né? Que tem aquela coisa do fogo, né? Os índios lá atrás, o fogo era tipo um deus, e deus da destruição, ou é o deus, era algo nosso fogo. E aí quando a gente foi evoluindo como espécie, a gente descobriu o fogo, na verdade, não era nem os índios, né, gente? Tô falando besteira, era lá na época das cavernas. A Maria não fala besteira. Mas enfim, quando a gente foi evoluindo como espécie, o que a gente descobriu? Que o fogo é algo supernatural e que a gente pode reproduzir. Então, quando a gente entende, e aqui a gente traz muito a ciência com a espiritualidade, é isso. Qual que é a parte da ciência? Por que a minha vibe cai? Por que eu não consigo me manter na esperança? Por que as coisas ficam dando errado, apesar de eu me esforçar? Por que parece que tá travado? Por que parece que tem que ser difícil? Entra essa parte cética, a parte da ciência, do estresse do mal. O maior inimigo da sua prosperidade é o estresse do mal. Não é o governo, tá? É o estresse do mal. É o estresse do mal que faz você vibrar na escassez, que faz você ficar com medo de faltar, com medo do dinheiro. É o estresse do mal. E a hora que você entende isso, você fala, nossa, é mais simples. Então, quando eu tava ali com a pulga, sabendo que, nossa, ela vai ser estressante, o estresse é uma vibe. Esse estresse do mal, quando ele é muito, ele acaba jogando a vibe da gente pra baixo, que é o que eu chamo de vibe ioiô, sabe? A vibe tá ótima, aí você vai pro dia, acontece um monte de coisa, você não consegue manter a vibe cai. E você fala, nossa, mas eu tava bem, agora é aquela vibe ioiô, sobe e desce, sobe e desce. É por causa do estresse do mal. Por isso que a gente ensina os 2 hábitos mágicos. O meu método, gente, tudo que eu ensino é porque eu fiz. Eu comecei a desenvolver lá em 2008, justamente porque o que tinha... O meu caso era muito grave. Eu era aquela pessoa que meu cérebro virou do avesso, tive muito transtorno, depressão grave, transtorno de ansiedade, aonde eu passava, as plantinhas murchavam, eu era essa pessoa. Reclamaiane, agradaiane, muito por conta dos traumas que eu vivia, assim como a pulga, tá? Então, assim, eu tive todo um processo que eu tive que descobrir, estudar a fundo para poder transmutar tudo isso que
se passava dentro de mim. Eu vivia muito mais na minha sombra do que na minha luz. E esse esparadrapo da prosperidade, ele tem muito a ver com você se conectar na sua luz. Então não é nada lá de fora. Porque o que acontece? Esse esparadrapo eu aprendi lá acho que em 2006, faz muito tempo, né? A tia vai ficando mais velha, aí a gente não vai nem... Eu já sou ruim com data, gente. Aí agora que eu passei dos 40, então, não lembro das coisas. Mas basicamente, o que eu fiz naquele momento ali com a pulga do veterinário, que estava estressante, eu já fiz de forma automática. Eu nem precisei do esparadrapo em si. Por que eu já fiz de forma automática? Porque eu me treino há muitos anos. Os 2 hábitos mágicos, você vai treinando sua vibe, você vai ficando aquilo que eu chamo de emotionally fit, que é sarado emocionalmente. Então você tem tônus emocional, então fica automatizado. Quando eu tô numa situação desafiadora, estressante, automaticamente a minha mente já vai para um lugar que vai me ajudar. Antes ela não era assim. Antes ela ia só para as coisas que iam me atrapalhar. Então naquele momento com a pulga, imediatamente eu já... respirei, fiz o treino da Rê, quem é alunete do Life Circle sabe do treino da Rê, e já comecei a imaginar, intencionar a minha energia comigo. Então talvez você já conheça esse esparadrapo, que é algo muito antigo, é uma crença muito antiga, que é um ritual de proteção. Quem conhece esse ritual de proteção? Que é você colocar um esparadrapo no umbigo. O umbigo, ele acredita-se, né? E aí isso vem do yoga, dos chakras, dos centros de energia, que o umbigo ele é o lugar onde a gente troca energia com o ambiente. Então é onde a gente recebe energia e emana energia. Então quando você tapa o teu umbigo, é como se você estivesse conectado na sua energia. Só que aí entra uma coisa, essas crendices, as superstições, né? Um ritual de proteção. E aí, mais uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado com o modo como a gente tá falando. Porque o modo como a gente fala das coisas tem muito a ver com aquilo que a gente tá vibrando. E lembra que eu falei no início que o universo não está escutando o que a gente está falando. É a vibe. Quando eu falo de proteção, e aí entra algo do meu método que eu mapeei, que é a moeda da atração. Todo assunto é 2 assuntos. Todo assunto é 2 assuntos. Então, se eu tô ali falando, eu vou me proteger. O outro lado da moeda, o que é o contrário de proteção? O contrário de proteção, abandono. O contrário de proteção é desamparo. O contrário de proteção é perigo. Então significa que eu preciso me proteger, tem algo que está me ameaçando. A gente já está num lugar que a gente não está empoderado da gente, da nossa luz, da nossa energia. A gente já está esperando que algo vai desandar. Então a gente precisa estar muito alerta e se conhecer muito a fundo para perceber, peraí, ritual de proteção, você não precisa de proteção, tá? Você tem o universo na sua causa 24 horas por dia. Você só precisa aprender a cuidar disso aqui e a transmutar esse estresse do mal. Porque o estresse, ele é maravilhoso quando ele é o estresse do bem. Quando ele é estresse do mal, é quando a tua vibe cai, é quando você, no meio daquela reunião que tinha um negócio maravilhoso que você tinha pra dividir, você acaba se fechando e não fala. É quando tem uma oportunidade maravilhosa que você não vai atrás, porque o estresse, ele te paralisa. Então, a hora que você entende, você fala, nossa, é o estresse do mal, é algo fisiológico. E você aprende, por isso que os 2 hábitos mágicos que a gente ensina, principalmente no Life Circle, que é o nosso método de lei da atração, que é um método que eu venho desenvolvendo, né? Desde 2014, é o método que eu uso, é esse método que me possibilitou, com meu marido, a gente manifestar a compra da casa milionária na praia paradisíaca em menos de 2 anos. Quando, quem eu chamo de encareator, quem não sabe usar a lei da atração, falava que ia demorar 20. Então, é essa união da ciência com a espiritualidade. Quando você entende, nossa, esse estresse do mal que eu preciso botar ele sob controle. Então, esse ritual que eu vou fazer de tapar o meu umbigo, você pode tapar com a mão. Então, assim, antes de uma reunião, antes de... Família tóxica. Quem veio de uma família Chernobyl, que nem a minha, que teve Páscoa, para muitas pessoas tem vários gatilhos. Então, é você lembrar, nossa, eu vou num lugar assim que vai me desafiar, deixa eu colocar um esparadrapo no umbigo, ou band-aid, qualquer coisa que tape o seu umbigo, ou você pode usar a mão. Hoje em dia, eu já nem uso mais. Eu já faço mentalmente a intenção. E aí, o que eu quero que você faça antes de tapar? Para você continuar vibrando na prosperidade, na esperança, na sua luz. Faça o treino da Rê. O que é o treino da Rê? Respiração. Respira quando você for colocar. Se você colocar o esparadrapo, e é legal isso porque você vai treinando o teu cérebro. Olha, aqui eu estou com a intenção de estar conectado na minha luz. O que eu sempre falo para mim, que é o que eu comecei a me falar lá no veterinário, no meio da confusão com a pulga. A minha luz está comigo. A minha luz está comigo. Então, quando você fizer, você pode fazer antes de qualquer
situação que você sabe que você vai passar atenção, quando você for tapar o umbigo, coloca lá teu esparadrapo ou teu band-aid, coloca, mas intenciona. A minha luz tá comigo. Porque lá fora, gente, tem essa coisa, às vezes, né, que a gente acha que, alguma coisa lá fora, né? Eu tinha muito isso. E não sei quem tem, mas eu tinha muito isso. Fulano tá com energia ruim. Fulano tá com energia ruim. Se eu estou percebendo que o fulano tá com energia ruim, na verdade eu também não tô com energia boa. Então, assim, é bom a gente ter essa autorresponsabilidade da gente parar de achar que as coisas são lá fora. É de dentro pra fora. Quando a gente se arruma por dentro, lá fora fica da hora. É aquela coisa, imagina, e isso eu vivia muito. Eu tô falando isso, gente, porque eu era uma pessoa super negativa, eu via só o copo meio vazio, eu era reclamaiane, agradaiane, eu era assim, era muito trauma que eu vivi, então, obviamente, que eu não tava na minha luz, eu não tava alinhada comigo. Eu vivia muito mais na minha sombra. E aí, quando eu comecei a entender, nossa, isso da gente achar que são as coisas lá fora, é o chefe, ou é o marido, ou é a esposa, ou é a família, a gente achar que é lá fora que tá tirando a gente do prumo, na verdade, quando a gente tá conectado na nossa luz, essa analogia me veio muito forte uma vez. É como se, sabe quando você tá dançando, você vai num lugar e você tá dançando, e você tá se divertindo tanto, e tá tão gostoso, você não tem nem tempo de olhar em volta para ver como que as pessoas estão dançando. Você tá curtindo. Você tá tão presente no momento, você tá tão na tua luz, com aquele fogo no fiofó, que você não tá vendo o que tá acontecendo. Agora, quando você não tá num dia muito bom, você tá sentadinho e aí você fica olhando as pessoas dançarem, aí você começa a reparar, sabe? Você repara. Porque você não tá conectado no seu melhor. Então, quando a gente fica falando que a energia de fulano, não é a energia de fulano. Pode até ser, mas ele você não controla. Você só tem domínio sobre você. Esse é o seu poder. Então, eu comecei a entender, nossa, se eu tô reparando na energia do fulano, é porque a minha energia não tá boa. Então, quando a gente lembra disso, a gente lembra, minha energia, a minha luz tá comigo. Você pode falar o que quiser, o que te ajude. Minha energia tá comigo. Minha energia tá comigo. Para você tá conectado na sua luz. Tem a lei das polaridades, que a lei da atração, do jeito que eu ensino, já engloba tudo. Que aonde tem luz, tem sombra, faz parte da gente estar na Terra. Não precisa brigar com a sua sombra, ela é necessária. Mas é você trazer luz. A gente vive uma época moderna, louca, estressante, maluca, muita demanda. Então, mais ainda que a gente precisa se conectar. Tem um lado nosso que é muito lindo. Tem o nosso lado que é muito maravilhoso. Então, quando você vai para o seu dia, e aí entra, por isso que eu ensino muito 2 hábitos mágicos, porque a hora que vira hábito é o seu dia a dia. Você começa a ter ferramentas para no seu dia a dia, é isso que os alunetes trazem muito. No seu dia a dia você vai trazer cada vez mais a sua luz. Momento a momento. Então, acontecem situações estressantes como a que eu vivi com a pulga, e hoje com a Magnólia, que a Magnólia agora é a outra cachorrinha que tá. Cachorrinha tem desbiose intestinal, né? Vira lata toda cheia de pedigree. Acontecem essas situações e a gente consegue rapidamente transmutar. Não é abafar. Ai, tá tudo bem. A gratiluz, eu só sou positivo. Não existe, você tá na Terra. É você aprender a transmutar. Acontece alguma coisa chata, ou talvez você não tá com a energia muito boa, e aí a outra pessoa também não tá, e aí dá ruim, você consegue transmutar, você não fica remoendo aquilo. Sabe assim, você consegue sair mais rápido da vibe baixa pra vibe boa. Você aprende a realmente elevar a sua frequência no dia a dia. Porque o seu poder está no agora. A menos que você viva num ashram ou num mosteiro, onde você não tem muito contato com o mundo, né? Que aí é mais tranquilo e ainda assim tem as tretas do mosteiro. Você tá na vida real. Vai trazer estresse. Não tem nada de errado com você. É você entender, nossa, a minha cachola, ela tem esse estresse do mal, a gente vai a fundo no Life Circle, quem é alunete sabe, tem um e-book de bônus só explicando o estresse do mal, como que funciona o corpo, o cérebro, pra gente entender que tem a parte cética, não tem nada lá fora, ninguém fez macumba pra você, a energia do ambiente, ela não vai te pegar, não se preocupe com isso, foque na sua luz. Não se preocupe em fazer rituais de proteção. Você está protegido 24 horas por dia pelo universo poderoso, nave mãe. Se você acredita em Deus, chame de Deus, chame do que quiser. Tem uma energia poderosa que é pura luz que está com você 24 horas por dia. É você acessar a sua luz. E eu, durante muitos anos, eu usava esse esparadrapo porque me ajudava a lembrar. Porque é isso, quando a gente não treina,
Ou a gente tá começando a treinar a cachola, no meio de uma situação estressante, você não vai lembrar. Sabe aquilo quando você quer, hoje eu vou ser uma pessoa mais calma. E aí, no primeira fechada de trânsito, você já tá xingando da 10ª geração da pessoa que te fechou. Porque se você não treina, o hábito é ir pra... Isso é o estresse do mal. O estresse te leva a lutar, correr, paralisar. Você vai para aquele lugar. Quando você tá treinando, aí você... Opa, peraí, deixa eu respirar. Treino da Rê. Deixa eu respirar, tá tudo bem. Então é um outro jeito de viver, que é um jeito gostoso, que muita gente fala, Ana, eu comecei a estudar a lei da atração e eu não sou Madre Teresa. Eu também não, gente. Eu tenho meus perrengues, eu tenho as minhas coisas, mas assim, a gente vai aprendendo a viver mais a nossa luz, sem ficar brigando com a sombra, sem ficar fingindo a positividade tóxica, que é a gente ignorar o que a gente sente de denso. É a gente fingir que a gente tá melhor que a gente tá. O universo não tá escutando o que você tá falando, pensando. Tá sentindo o cheiro da sua vibe. A menos que você se conheça mais a fundo. Conhecer as crenças tops que você tem que te ajudam, as crenças tóxicas que te atrapalham, os hábitos de pensamento, de sentimento, conhecer teu mindset, a tua mentalidade, se conhecer pra você entender, beleza, eu me conheço, eu conheço a minha história, eu sei de onde eu vim, por que a gente tem que conhecer a nossa história? Porque muito do que a gente herda hoje, de crença que é aquilo que bloqueia a gente, tem a ver com o modo como a gente foi criado. Não é pra ficar falando mal do pai, da mãe, ou seja lá quem te criou. É só pra você hoje ter essa consciência e falar, ok, beleza, eu vejo o que tá me bloqueando e eu vou aprendendo com as ferramentas que eu tenho. Quem é alunete, a gente usa os 2 hábitos mágicos, a transmutar, porque aí eu vou vibrar na prosperidade, eu vou estar na esperança. E quando eu estou na esperança, as coisas fluem melhor. É esse o recado que eu queria dar pra vocês. Use e abuse desses paradrapos, saiba que o buraco é mais embaixo, lógico, só que só o fato de você começar a ter uma intenção diferente de, peraí, eu tô na minha luz. Isso já vai te ajudar a começar a treinar o seu cérebro pra focar na luz. Porque aonde você bota seu foco, aquilo ganha força. Gostosuras, era esse recado que eu já... Ai, Marcelinha, lindona, maravilhosa, manifestadora poderosa. Marcelinha, você é inspiração pura, hein? Eu tava vendo lá o depoimento que eu queria pôr no Kit Cast Vibes. Eu falei, gente, esses alunetes, eles são meus musos e muses maravilhosos que me inspiram muito, porque vocês são muito poderosos. É muito gostoso ver. É muito gostoso ver como a gente tem esse poder, essa autonomia. A Escola Astral tá aqui para isso. O nosso mote é se cuidar para prosperar. E se cuidar não é o skincare, se cuidar de dentro pra fora, a gente se cuida de dentro pra fora, aí a vida fica da hora, sabe assim? Apesar dos perrengues, apesar dos vales, você consegue realmente se blindar e ter uma vibe cada vez melhor. Não porque você tá fingindo que você tá bem, mas porque realmente você começa a se sentir melhor. Nutri Corrida, lindona, poderosa. Essa é outra, gente. Maria é muito poderosa. Nossa Senhora, que manifestadora poderosa. Gostosuras, eu tenho que ir, porque eu tenho que levar a Magnólia no veterinário. Essa live vai ficar salva. Assista, reassista, porque novas chaves viram. E olha, lembra isso. A vida, gente, eu comecei a fazer esse trabalho muito porque eu tive muito contato com a morte. E por um lado foi muito bom. Como eu quase morri, foi maravilhoso. Porque aí eu tenho um mantra pra mim que é que a morte seja a sua principal desculpa para não aceitar nada menos que vida. Eu quero que você aproveite esse presente que é a vida, que é algo tão poderoso, tão extra top para você vidar, para você usar seus talentos, seus dons, sua luz, tudo de maravilhoso que tem dentro de você. Você é muito poderoso, muito poderosa, muito poderose, tá? E você pode transmutar tudo o que esteja acontecendo, que não, isso aqui não tá legal, isso aqui tá ruim. Você transmuta tudo. E se você já tá bem, abra-se cada vez mais pro seu poder de criar a sua realidade. E você cria a sua realidade começando com isso aqui, ó. Isso aqui para realmente você sentir diferente. Então, use esse esparadrapo da prosperidade toda vez que você perceber que você vai ter algo desafiador. Se prepare antes. Se prepare antes das conversas difíceis. Se prepare antes de você ir para uma reunião, para uma entrevista. Se prepare antes. Quem é palestrante, quem está sempre fazendo conteúdo, se prepare. Se prepare. Coloque o seu melhor ali, a sua luz. A sua luz. E lembra, você não precisa de proteção. A proteção já é. Você só precisa se alinhar com a sua luz. Gostosuras, beijo e gratidão!